Achei super serena. Uma reflexão pautada não só pela profundidade, mas pela serenidade. E eu achava o contrário. A minha ideia sobre ela, até pelas coisas que já li, era que fosse uma pessoa ansiosa, muito inquieta. E também fiquei surpreendida, agradavelmente surpreendida. Sim. Por essa calma que passou. Sim, mesmo ao falar da sua inquietação. Sim. Ela conseguiu falar de forma calma sobre a sua inquietação. Uma coisa que a inquieta. Exatamente. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação. É só inquietação. Porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barós e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Erlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita, resista, pense, já agora, pense aqui connosco, inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Espanto, Festival Internacional de Filosofia. Este ano vamos pensar sobre o desejo. Entre os dias 13 e 28 de junho, em Cascais. Garanta já o seu lugar. E o que não sabes tu ainda, Catarina? Olha, David, não sei se fosse uma mulher solteira, não sei se tinha coragem de pôr um anúncio no jornal à procura de um senhor igualmente solteiro e se tinha coragem de escrever assim: Catarina B procura senhor bonito e define humor. Não sei se era capaz. Muito bem, e exigente. E tu, o que é que não sabes ainda? Eu não sei ainda se há uma resposta objetiva quanto à pergunta primeiro os cereais e depois o leite, ou se estamos condenados ao subjetivismo de não haver nenhum padrão uniforme e não haver nenhuma resposta certa, por assim dizer. Isso é tão inquietante. É inquietante, sobretudo ao pequeno almoço. Bom, mas hoje está connosco uma das mais notáveis e inquietas escritoras portuguesas da atualidade. Em paralelo à criação literária, escreve regularmente para dança e para teatro. Joana Bertolo, a mulher eco, com quem vamos pensar em utopias, distopias e no papel da imaginação. Joana, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. E perguntava-te o que é que te inquieta e que tu não sabes ainda? Bem, o que é que não me inquieta? Sou uma pessoa de muitas inquietações, mas talvez elas sejam mapeadas a cada momento pelos projetos em que estou a trabalhar, não é? Eu venho agora de um longo período a pensar em fantasmas e ausências e perdas, que é um pouco a linha transversal do livro que acabei agora, e passei logo para uma criação coletiva que parte da ideia de tempo profundo. Aquelas dimensões do tempo, como aqueles números que a cognição não comporta, como o universo ter 13,8 mil milhões de anos, não é? E depois nós estamos 10 minutos atrasados para qualquer coisa, não é? Como é que gerimos estas dimensões temporais? E no meio deste processo criativo, demos por nós, dei por mim, a falar com oráculos, a pensar nos oráculos, que é muito interessante porque é um diálogo transcultural, ou seja, desde sempre e em diversas culturas havia sistemas de adivinhação. Então há este anseio humano, não é? De saber o que vem depois, de controlar o tempo. E para mim o futuro
como passei agora com estes textos bastante tempo a pensar o que é que perguntaria a um oráculo se encontrasse um oráculo, ou seja, acho que é um exercício interessante para toda a gente. Se encontrássemos um oráculo que garantidamente, não é aquela coisa de, mas garantidamente tivesse a força da garantia sim, absoluta. Garantia, o que é que só tínhamos uma pergunta. O que é que lhe perguntávamos? Eu ainda não, eu estou a trabalhar nisto já há algum tempo, ainda não consegui chegar à minha pergunta essencial ao futuro. Porque, claro, há critérios coletivos, há critérios pessoais, coisas prosaicas, coisas filosóficas profundas, mas acho que esta coisa de problematizar o futuro, e é muito interessante porque há muitas coisas sobre os oráculos ancestrais que de certa forma tocam a física moderna. Portanto, esta suspensão do tempo e não confiarmos, não é não confiarmos, mas é ganharmos alguma distância da nossa percepção e tentarmos imaginar, pois são exercícios de imaginação, são exercícios de pensamento, outras formas do tempo, outras modalidades do tempo. Claro. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar sobre as utopias, Thomas More, fundacional, ou outras, mas a utopia parece estar congelada no tempo, não é? Ou seja, pergunto-te, afirmo e ao mesmo tempo pergunto, estes retratos de sociedades perfeitas não apontam para a possibilidade de decadência? Qual é que achas que é a relação entre o tempo e a utopia? Pensar utopicamente é sempre pensar estaticamente? Ou achas que, pelo contrário, a utopia é possível haver uma utopia em mudança que mantém os traços que fizeram dela uma utopia? Sim, literariamente, claramente houve um século das utopias e depois o século XX foi o século das distopias, não é? Do Orwell e do Huxley e das distopias que consideramos clássicas. Mas eu creio que são dois dispositivos literários ou da imaginação, não é? Porque podemos ser utópicos e distópicos aqui à conversa, não acho que não tem só a ver com literatura. São modalidades de pensamento que nos permitem criar uma espécie de laboratório para pensar o futuro. Eu acho que a distopia está mais orientada para o futuro. A utopia pode ser só um espelho da nossa sociedade. Um espelho do presente. Um espelho do presente. Não tem necessariamente de ser social. Mas são dispositivos que a imaginação nos põe ao nosso dispor para nos pensarmos, sairmos de nós próprios, não é? É preciso sair da ilha para ver a ilha, dizia o Saramago, para sairmos de nós próprios e mudarmos algumas variáveis e termos também a possibilidade de pensar se queremos individual ou coletivamente ir por ali. O que é preciso de mudar para não sermos aquele espelho, ou continuarmos. Mas em relação à utopia, há uma coisa do contemporâneo que é muito interessante, porque a seguir a ter inadvertidamente escrito uma distopia, porque eu quando estava a escrever o Ecologia não tinha intenção de escrever uma distopia, foi qualquer coisa que aconteceu. Não fazias ideia que ia ser não, para mim aquilo não era uma distopia. Então, a distopia aconteceu quase naturalmente, foste escrevendo e foste criando. Não, só aconteceu mesmo na publicação, porque os leitores começaram a identificar o livro como distópico. Interessante, foram os leitores que fizeram essa identificação. Tu mesmo no final, quando acabaste de rever e disseste, ok, está aqui o meu livro, não pensaste nele como distópico? Sim, eu aceito e até agradeço, porque as distopias são um género literário que eu admiro muito, mas para mim, e posso explicar porque, para mim o que caracteriza as distopias clássicas é a resistência a um poder totalitário, a uma hegemonia qualquer. E eu acho que a crítica até mais dura do Ecologia é o não haver resistência. É a forma como aquela sociedade, como a nossa, vai aderindo e adere ao novo sem distância crítica, sem lastro. No fundo, a tirar uns quantos refratários que no final do livro vão. Estás a dar spoiler. Desculpa. Pronto, no final do livro há lá um grupinho pequeno que resiste, vamos dizer assim. Eu estou a ler o livro, não dê spoiler. Mas podemos dizer que a ideia distópica de um dia podermos comercializar palavras é absolutamente excepcional, porque nos permite pensar no valor das palavras. Sim. E também numa coisa muito importante que quando li o teu livro pensei, foi no tempo, e
que na prática é uma inquietação tua, mas que ali também faz sentido, porque a partir do momento em que as palavras passam a ter valor, há também aquela ideia de muitas vezes estás a usar palavras para encher tempo, para ocupar tempo. Tempo que não tem valor. Portanto, eu diria que naquela tua distopia é como se existisse um tempo sem valor, que é o tempo em que se usam palavras que não são necessárias. E, portanto, achei que brilhante esta distopia de podermos de facto começar a valorizar as palavras. Mas há um aspecto engraçado também, e na ecologia, no livro que referes, que eu fiquei muito curiosa, que é a ideia de mulher eco. Como é que isso te aparece na imaginação? Ou seja, como é que tu imaginas uma mulher eco? E eu estava a achar sempre que eras tu o eco, quando estava a ler. Sim. É isso? Se, de alguma forma o escritor é um eco dos seus personagens, não é? As coisas ecoam e uma pessoa devolve em forma de palavras. O processo é uma descrição bonita do processo criativo. Isto já vai há alguns anos, mas eu creio que a mulher eco nasceu de eu ter ouvido falar ou ter sido exposta a uma técnica de consultoria, uma coisa das empresas. Que há aquela coisa da sombra, não é? Que é alguém que anda sempre contigo a fazer tudo o que tu fazes. E depois não sei se chamava, acho que eu é que lhe chamei eco, mas havia uma técnica qualquer em que alguém repetia as tuas frases, te repetia as tuas frases. Que é o que a personagem faz, caso o nosso Exatamente. ouvinte não tenha Exatamente. lido, é a personagem da mulher eco. Corrijo-me se eu estiver errado, o seu emprego é andar atrás de uma grande empresária, aliás, que vai ser importante na narrativa, a repetir as últimas sílabas que ela diz, e pelo que eu percebi, de vez em quando a mulher eco pode inovar, de vez em quando acrescenta uma ideia dela. Eu estou aí na narrativa, estou no início. É exatamente isso. E aquilo, como técnica de consultoria, interessou-me, porque realmente, de facto, lá está, falamos, não é? Falamos em verborreia às vezes, falamos porque queremos preencher o vazio, porque estar aqui num podcast silenciosa seria chato. Podíamos fazer agora só agora um minuto de silêncio. Seria um gesto filosófico, não diria um minuto, mas. Um minuto é demais. Mas temos esta resistência ao silêncio, não o conseguimos fazer. Mas às vezes, quando nos devolvem uma frase que dissemos, onde fazer esse exercício. É interessante porque às vezes há uma sensação até corpórea, tem a ver com o corpo, de se isso é verdade, se faz sentido, Então até percebo que como técnica de consultoria pode ter algum valor. Mas eu achei que para o livro que eu estava a escrever era uma situação muito forte, não é? Depois é uma mulher muito poderosa que a única ajuda que quer é um espelho. Então pronto, havia ali muitas camadas que me interessaram. E tem muito mais camadas, porque se nós aprofundarmos essa ideia do eco, de facto tem uma crítica social e tem também aquela tua ideia da resistência enorme, porque a sociedade que nós vivemos agora é uma sociedade que está em permanência a ecoar alguma coisa. Está sempre tudo em eco. E até sistematizar a questão das câmaras de ressonância. Não é? Ressonância, exatamente. Online e no fundo o outro com quem dialogamos online está apenas a devolver a nossa própria perspectiva, o tema das câmaras de ressonância online. Sim. Mas eu estava aqui. E a inteligência artificial também. As perguntas que tu fazes na prática vão responder-te exatamente para te agradar. E tu até podes nivelar o grau. Anteontem o ChatGPT perguntou-me: queria que as respostas fossem mais entusiastas. Exatamente. E eu disse não, porque eu quero uma resposta crítica, quero que me corrija se estiver errado. Nós temos usado bastante. Só diz uma coisa, e as opiniões, não é? Uma coisa que eu acho que define muito a contemporaneidade, é esta coisa de toda a gente ter uma opinião e uma opinião imediata. Isso é tão doentio, não é? Então não há tempo para pensar, não é? Sim. Não há tempo para duvidar, não há tempo para discordar e muitas vezes sente-se que se apanha a boleia de uma espécie de movimento coletivo. Claro. E isso é perigoso porque gera movimentos coletivos de pensamento que podem não ter a profundidade que era preciso ter se estivéssemos todos realmente É como se fossem ecos muito sibilinos, muito, não é? Aqueles ecos muito superficiais. Eu via nessa mulher eco a nossa sociedade. Fica já o incentivo a quem nos esteja a ouvir para ir buscar o livro. Eu tinha aqui uma pergunta que é assim, um grande tópico e se calhar até polémico,
Que é se as utopias estão condenadas quando se realizam, quando uma utopia se realiza numa sociedade concreta, se está condenada a ser uma distopia. Esta pergunta também traz outra: se as utopias são consensuais ou se qualquer utopia vista por outro prisma é uma distopia. Ou seja, queria saber os seus pensamentos sobre esta relação entre utopia e distopia, se as utopias de uns podem ser a distopia de outros, e se mesmo uma utopia, como nós vimos, por exemplo, com o stalinismo no século XX, se uma utopia, e como a Hannah Arendt também tão bem tematizou, se uma utopia quando se procura concretizar, corre o risco de transformar-se numa distopia. Sim. Não se concretiza uma utopia. O valor da utopia é o caminho, é a direção. Portanto, a utopia não é um não lugar por até não é palavra. Claro, etimologicamente. Sim, mas não é um lugar onde vamos chegar. É um exercício de pensamento. É uma modalidade do pensamento que nos permite olhar para nós próprios. Portanto, não tem sequer sentido para mim ou interesse pensar na realização das utopias. Agora, se vamos falar a concretização de ideologias com traços utópicos, pronto, aí podemos olhar para a história e ver como as coisas, sim, como as coisas podem guinar, mas eu acho que é diferente do exercício das utopias. Há uma distinção entre o que é o exercício literário da utopia. Não só literário, não só literário. Nós aqui a pensarmos de forma ideal, a pormos para nós. Idealizarmos. Sim. A concebermos um mundo dito perfeito. Sim. A definirmos para nós, individualmente e coletivamente, o melhor cenário possível. Eu acho que isso são barómetros importantes para uma sociedade e para as nossas vidas, mas seria terrível lá chegar. Seria terrível eu ser a melhor versão de mim mesma. Esta é aquela questão platónica da República, o bem comum. Que é a primeira utopia, não é? Exatamente. Platão é a primeira utopia. A República de Platão e a primeira utopia, a ideia de bem comum, que tantos estragos faz a quem inspira, não é? Se nós pensarmos bem, os movimentos ideológicos acabam por ter sempre na sua base esta ideia de bem comum, ou seja, a percepção de que dominam ou têm uma espécie de sentido de propriedade sobre a ideia de bem, ou seja, o que está bem. Isso eu diria assim, ou seja, bem para todos, claro. porque eles não. Atenção, eu acho que as ideologias e as utopias, e se pensarmos nos tempos atuais, eu não acho que um partido de extrema-direita esteja a pensar que não está a praticar o bem. Eles acham que sim, que o bem para todos é aquele. Claro, eu acho que o grande perigo é quando a tua concepção de utopia de algum modo exclui as outras. Ou seja, quando a tua concepção do utópico exclui as outras. E de facto, por exemplo, na utopia de Thomas More tu vês isso, é uma utopia de concordância absoluta. Portanto, ou não absoluta, mas uma forte concordância. Eu fiquei preso a algo mesmo do início aqui da nossa conversa. Eu também, eu achei aquela do tempo, vais ao tempo. Não, vou aqui a um detalhe que quando estavas a contar do teu processo criativo atual ou mais recente e dos oráculos, a da altura disseste, dei por nós a consultar oráculos, e depois rapidamente corrigiste da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular. E eu fiquei sem perceber se realmente era um nós factual, ou seja, se houve alguém no fundo a ajudar-te nesse projeto literário ou a fazer investigação contigo, ou se foi um deslize freudiano, ou se na verdade cada um dos nossos eus é um nós. Portanto, isto não é um salto psicanalista. É verdade. Vou tentar procurar um desvio freudiano na nossa. Mas Freud, em certo sentido, é um filósofo da cultura. Eu, de facto, eu sou uma multidão quando escrevo, mas neste caso particular. Essa frase é belíssima. Sou uma multidão quando escrevo. Isso mas é neste caso particular somos 4 pessoas. Efetivamente. Foi mesmo dei por nós. Foi realidade pura e dura. Claro. Mas essa frase é muito bela. És uma multidão quando escreves? Sim, eu acho que, ou seja, a personagem é um desdobramento de nós, não é? Não quer dizer que tenha que ser autobiográfica, mas não imagino que seria escrever sobre uma coisa que esteja fora de mim, não é? Posso escrever sobre coisas ou desdobrar-me de formas que eu próprio não conheço, não é? Isso é muito interessante para mim, talvez não para o leitor, mas eu acho que tem a ver com desdobramentos daquilo que eu sou, daquilo que eu posso, daquilo que eu
gostaria, daquilo que eu não realizei. Acho que as personagens nascem muito desse lugar, imagino eu. Mas também eu não analiso demasiado o processo criativo. Eu gosto do seu mistério e gosto de me lançar e não fico ali muito a tentar perceber porque é que escrevi este vilão assim ou porque é que... Claro, não fazes a psicanálise. Não, evita ao máximo. E a propósito da imaginação, achas sempre que tem uma ruptura com o real ou nem sempre? Ou seja, pode haver imaginação realista? Sim, eu acho que essa é a má publicidade de imaginação. Ou seja, para mim a imaginação é uma coisa extremamente importante e acho que é por acreditar tanto nela e no valor social da imaginação e político e coletivo e individual, ou seja, para a vida, que faço o que faço. A imaginação tem uma má reputação por estar aliada ao escapismo ou à fantasia, que é essa dissociação do real. Eu não concebo imaginação assim, ainda que, obviamente, consiga perceber que uma pessoa se desliga, ao fim do dia, se desliga a ver uma série. O escapismo existe, mas... para mim, a imaginação está sempre profundamente envolvida com o que se está a passar e está à procura do lado criativo de tudo. Por isso é que eu acho que toda a gente é criativa e toda a gente é imaginativa, porque nós estamos constantemente neste processo do eu, não é? De quem somos, de nos reinventarmos, de procurarmos soluções para a nossa vida. E para mim isso é imaginação. Depois, claro, eu posso aplicar a minha imaginação ao processo criativo e escrever uma história porque tenho este gosto, lá está, a ficção especulativa, não é? De perguntar a pergunta e se, não é? Que eu às vezes digo que são as 3 letras mais poderosas da língua portuguesa, porque é só estes 2 sons, e se, 2 conjunçõezinhas, mas realmente tudo começa neste e se. Pode ser um e se prosaico, e se eu agora saísse à rua e fosse passear um pouco, mas pode ser e se agora saíssemos todos em coletivo do Spotify. Ou e se agora ninguém votasse? E se agora, pronto, o Saramago era o mestre do ICE, não é? Tipo, porque quase todos os livros deles começam por uma premissa assim. Mas o ICE, que eu acho que é como que a semente da imaginação nas nossas vidas é muito poderoso porque gera outras versões de nós. E tem limites ou é ilimitadamente bom? Ou parece-te que parece ser construtivo, literariamente, socialmente, deve chegar a um limite? Ou seja, há um momento a partir do qual é demais. A imaginação é demais. Ou seja, há uma ideia de bom senso na imaginação, ou seja, de meio termo. É muito interessante a ideia se a imaginação tem limites ou não. Gostava de saber a vossa opinião. Pois. Eu só queria dizer que é uma coisa, ou seja, é um processo neutro. Portanto, a imaginação pode ser posta ao serviço dos piores impulsos humanos, não é? Não é por ser imaginação que é bom. Nem era se tem limites factuais, porque aí nós se calhar até podíamos refletir que de facto nós só conseguimos imaginar a partir de coisas que já sabemos. Não cognoscível. Sim, o limite é o incognoscível. É isso. Agora a minha pergunta é se deve ter limites, mesmo por exemplo no processo literário. Chega a um ponto, pergunto, isto é mesmo genuinamente uma pergunta, não é uma afirmação escondida, mas chega a um ponto em que, por exemplo, na escrita de um romance já não preciso de imaginar mais e preciso de trabalhar aquilo que já imaginei, ou pelo contrário é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda um pouco mais de imaginação? É uma pergunta interessante. Eu não sei se pensei nisso assim, mas eu diria assim de impulso que não há limites e a imaginação não é uma parte do processo. A imaginação para mim está sempre presente. Porque as decisões acerca da linguagem, as decisões acerca de uma vírgula. Seja, é um trabalho em contínuo. Para mim tem a ver com do nada vir qualquer coisa, não é? Podemos pensar em vários tipos de limites, porque, sei lá, vou imaginar. A Joana começou por falar da ideia de tempo. Nós não conseguimos, com as nossas capacidades e com as nossas faculdades mentais, enxergar ou conhecer tudo, as galáxias nós não conseguimos, por mais que queiramos, e isso a algumas pessoas, essa incapacidade, e quando começam a descolar, a fazer este exercício de descolagem do pensamento e da imaginação, podem ficar mais ansiosas, mais atrofiadas. Eu tenho essa tendência de, à medida que descolo, fico mais assustada. Porque e esse pode ser um limite da imaginação. Portanto, eu aí acho que é um autolimite. Claro. E sei lá, não sei, a Joana, quando está a escrever um livro, os teus livros é muito interessante que estão cheios de realidade, efetivamente.
tu dás a volta aos objetos, tu dás a volta às pessoas, é como se fizesses movimentos de 360 graus à volta de tudo para conseguires encontrar outro ponto de vista. E isso é absolutamente extraordinário, porque eu posso dizer-te, eu depois de ler Ecologia, não me sai da cabeça e já estou a ficar muito irritada, já está a ser obsessive thought. Isso de facto nós tivéssemos que vender palavras, porque isto nós vamos chegar a uma altura neste mundo que como é que se ganha dinheiro, não é? E portanto, quando tu dizes que as distopias não têm necessariamente que se concretizar, ou melhor, as utopias. As distopias, infelizmente. Mas as distopias têm mais. Infelizmente, as distopias estamos têm a vê-las a acontecer. Eu acho que aquele exercício que tu fizeste, que foi de facto distópico, mas que assenta provavelmente em alguma ideia mais utópica que está dentro de ti, porque tu és os teus livros, não é? Já estás na psicanálise também, estás na psicanálise estou também. a fugir para a psicanálise. Não, mas é bom. A filosofia tem um ponto de contacto com a psicanálise. Sim. Os primeiros psicanalistas eram todos filósofos. Mas porque desculpa. Eu tenho esta mania, estou a ler os teus livros e estou a tentar, a minha sombra é ela. E depois isto do dinheiro. Pronto, eu acho isto tem uma crítica, obviamente isto é uma ideologia política, isto tem aplicação, isto pode aplicar-se. Claro. E portanto. Mas pegando nisso, não quero interromper. Não. Mas já o fiz. Normalmente quem diz não quer interromper já é porque interrompeu. já o fez. Já não sei onde é que ia, acontece o mesmo quando alguém diz vou ser breve e depois o discurso dura 3 horas. Se lembrares, interrompe-me. Se lembrares, interrompe a minha interrupção. Estava a pensar nisto, que é um tópico que relaciona a literatura e o pensamento político e a filosofia política, que é, e que tu mencionaste no início, que é o tempo das utopias e o tempo da distopia. E a verdade, quer dizer, não tenho aqui nenhum dado estatístico à mão, mas se nós vemos séries, se nós olhamos para o que está a ser feito pelas Netflix desta vida, nós percebemos que o pensamento distópico no século XX e ainda hoje no século XXI, ou seja, o primeiro quartel do século XXI parece ser um século marcadamente distópico, não tanto na realidade, não queria entrar por aí, mas em que a produção literária e filosófica de distopias continua a ser, como foi no século XX, maior do que a produção de utopias. Ou seja, parece ser que hoje em dia continuamos, é a minha hipótese, a preferir concretizar a nossa imaginação literária e política em distopias do que em utopias. Pelo menos no que diz respeito a obras. Não falo dos movimentos cívicos, de ir para a rua. Tem a ver com a materialização assim, do mundo. Mas porquê é que achas que assim é? Porquê é que não há mais malta a escrever utopias? Isso é uma ótima demodé? Sim. É demodé escrever utopias hoje? Sem dúvida que agora houve um grande retorno, renascimento da distopia em todos os formatos da ficção. Voltou no livro, voltou nas séries, voltou nos filmes. E eu atribuo isso a qualquer coisa muito evidente, que é uma ansiedade que gera estarmos a viver uma realidade, um mundo, uma época com fortes traços distópicos. O que eu acho muito perigoso é dizermos que estamos a viver uma distopia, porque isso como que desresponsabiliza-nos do potencial utópico que ainda, a partir do momento em que aceitarmos que estamos a viver uma distopia, estamos a abdicar de muito poder. Mas eu vou responder à tua pergunta, porque eu própria já me lancei ao desafio de escrever uma utopia, e claro que pode-se tudo dever a falta de talento, mas além da falta de capacidade, eu senti que era mesmo muito difícil, porque mesmo eu não estou a fazer um exercício nem uma paródia, eu estou seriamente a tentar escrever uma utopia. O tom é paródico, aquilo parece que está a gozar. Ou seja, há um certo cinismo, há uma distância que nós ganhamos, sobretudo pelas quedas. Ou seja, o século XX, a tragédia do século XX. Os projetos ideológicos de cariz utópico que guinaram muito, e todos sabemos quais foram, deixaram em nós uma desilusão, um lastro, uma dificuldade em acreditar nos projetos utópicos, que agora, mesmo literariamente, quando uma pessoa tenta fazer. Torna-se cómico mesmo sem querer sê-lo. Pronto, eu acho que nunca publiquei nenhuma, e já fiz bastantes destes exercícios, porque são textos. Sentes que são ridículos? Entre o ridículo e o paródico e o não dá para envolvermos com eles, são muito distantes.
eu acabei de perceber, não sei se esta é uma revelação pública que estás a fazer, mas que tens utopias na gaveta. Exato, tenho utopias na utopias gaveta. na Não gaveta. pode dar só assim um lamiré. Já tentei utopias individuais, coletivas, e é muito difícil sequer acabar o texto, porque parece um pouco Mas dás o texto a ler a alguém ou partes Há um filme muito bonito da Agnes Varda Varda que é a Felicidade, não é? E é tudo muito bonito e todos os personagens estão muito felizes. E depois eu lembro-me de ver esse filme e era tristíssimo. O filme era tristíssimo porque havia uma distância muito grande. Nós não nos conseguíamos reconhecer naqueles personagens, não acontecia aquela projeção típica de vermos uma história e estarmos no cinema, porque eles pareciam todos feitos de papel. Não sei, um pouco esta sensação. Era irreal. Mas claro, pode-se tudo dever-se à falta de talento. Eu acredito Não que diria. acho que a tua humildade é bem-vinda, mas é demasiado. É acho difícil, que certamente não é será por causa difícil. disso. Olha, Joana, nós temos aqui uma dinâmica. Não gosto desta palavra dinâmica, temos que arranjar outro título para esta parte. Epá, tenho uma ideia. A cada edição mudamos a palavra. pronto. Hoje é dinâmica. Dinâmica da Na caverna. próxima é atividade. A seguir é Espera. um momento. Pronto. A dinâmica da caverna. Meu Deus. Portanto, não é da caixa ainda, Desculpa. é da caverna. Sabes que eu só reparei. Vamos ter de cortar isto ao fim. Não corta nada, deixa Ok. estar, não corta eu nada. só reparei que imagina, tu disseste a dinâmica da caverna. Eu tirei a caixa, olhei para a caixa E pensaste, isto não é uma caverna. E pensei, isto não é uma caverna. O que é uma constatação filosófica, conceptual. Eu convido-vos a repensar esse nome, porque a dinâmica da caverna é muito assustadora. Sim, há uma caverna. Não, mas ainda bem que assusta, Joana, porque obviamente toda a gente conhece, ou quem não conhece, pronto, a dinâmica, a caverna de Platão remete-nos aqui para uma ideia de dois mundos, em que há o mundo dos homenzinhos que estão dentro da caverna e que só veem sombras e que não têm consciência do que se passa cá fora à luz do dia, ou seja, não veem a realidade, e de facto quando depois saem para a realidade o choque é tremendo e portanto eventualmente alguns até regressam à caverna e outros ficam a tentar encontrar uma solução. A minha pergunta é: quem é que tu colocarias na caverna? Ou melhor, quem é que tu retiravas da caverna? Nós combinámos que tínhamos que ser bonzinhos. Não faço ideia. Uma pessoa do mundo Quem é que achas que está a real. precisar? Quem é que achas que está a precisar De sair da caverna? Quem é que tu retiras da caverna? No fundo, quem é que está nesse preso Um lugar nome qualquer, alguém que tu vejas preso na caverna. Eu não quero ser derrotista, mas eu acho que estamos todos na caverna. Estamos todos na Eu caverna, acho que Joana. estamos todos na caverna. Então Uau. temos que sair todos da caverna. Queres explorar essa Porquê? ideia? Porquê? Mas porquê é que estamos todos na Eu caverna? não sei, eu acho que o humano ainda está por nascer, porque. Mas só estamos a ver sombras, ainda não estamos a discernir a realidade. Não, porque há tanta coisa tão poderosa a acontecer à nossa volta, há tantas formas de ligação, há tanta fragmentação, que eu não posso acreditar que isto que nós estamos a concretizar seja o projeto humano no seu fora da caverna. Estamos todos na caverna. Eu acho que isto é uma etapa sombria que é o parte dentro da caverna. E agora há de haver saltos qualitativos de consciência e de imaginação que nos permitirão sair da A caverna. guerra no Médio Oriente são sombras. A guerra na Ucrânia, são sombras. Claro, nós estamos todos ainda. Putin é uma sombra. Estamos todos ainda num estado cavernícola. Não, e ligeiramente ofuscado. Claro. Portanto, com lentes meio. Eu volto Bom, só ao tempo profundo, porque realmente aqueles 13,8 mil milhões de anos, não é? Sim. E depois os não sei, 100 mil milhões de anos desde que existe a vida bípede, põe em perspectiva, ou seja, tudo o que nós conhecemos é aquele último fio de cabelo. É muito pouco. Tudo o que nós somos, todas as pessoas que nós conhecemos, todas as músicas que já ouvimos, não existe na escala do tempo. Pois. Portanto, eu acho mesmo muito provável que nós estejamos num estádio qualquer imberbe do que pode ser a humanidade. Nós é que, como achamos que os 100 anos, os 200 anos, os 300 anos do mundo contemporâneo é imenso e somos incríveis, não nos concebe pensar o que é que vai estar a acontecer daqui a 600, 1000, 3 milhões. conseguimos pensar Sim. essa grandeza, Pois, eu essa acho que ordem. É uma de perspectiva grandeza. muito original, porque há hoje em dia, sobretudo com os avanços da IA, há muito esta ideia de que estamos numa espécie de tempo de hiperfuturo. Mas acabaste de argumentar que, na verdade, na tua perspectiva,
Este é o presente que hiperpassado. alguns chamam hiperfuturo, na verdade é o hiperpassado. Sim. Olha, É ainda o estado hiper. E eu acho que hiperfuturo, hiperpassado, todas estas palavras acho que deviam custar muito dinheiro. Olha, exatamente. Não achas? Porque torna o mundo extremamente complexo. Está a ficar complexo porque há palavras cada vez mais complexas, com múltiplos significados e com muita moralidade e muita segmentação. Claro. E portanto, a determinada altura eu não sei que palavra digo e para onde é que isto me leva. Então, se calhar é a altura de simplificar. Simplifica isso com a caixa, Ok. porque Queres apresentar o que vai acontecer agora? o David tem aqui uma belíssima caixa dos desejos para nós pormos os desejos da Joana Bertolo à prova. Exatamente, esta é uma para caixa. ela ganhar confiança para escrever uma utopia. É uma caixa do desejo filosófico. Eu vou tirar 2 objetos e tu vais dizer qual desperta mais o teu desejo filosófico e justificar num tempo breve. Vão ser várias rondas até ficarmos com um, até sabermos qual é o objeto desta caixa que mais desperta o teu desejo filosófico. Podes recorrer a uma acessão literal dos objetos ou também metafórica. Estás preparada? Estou, mas só para a parte psicanalítica do podcast eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa com dificuldade em fazer escolhas. Na vida em geral. Portanto, isto pode vai ser demorar algum Há aqui tempo. revelações no divã. Revoluções do dia. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? espera aí. Uma fita métrica ou um bloco de notas? Um bloco de notas físico? Bem, aí, como ando a pensar muito no tempo, acho que preciso de um objeto que possa mesurar grandezas, vou pela fita métrica. Muito bem. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? A fita métrica ou um lápis? Ui, não sei se ela resiste ao lápis. Esse lápis em particular tem uma espécie. É esse lápis ou um lápis? Essa é uma bela questão. Este objeto é este objeto enquanto representativo da sua classe ou é este objeto? Interpreta como quiseres. Pronto, eu vou fixar-me no que estou a ver, que é um lápis, mas depois tem assim uma almofadinha, uma coisinha laranja à volta, deve ser para não magoar o dedo, e isso inquieta-me e faz-me pensar em universos paralelos. Uau! As camadas interpretativas, ou seja, eu vejo o lápis como um indivíduo, um sujeito, uma pessoa, e feito de muitas camadas de coisas nele que se vão sobrepondo, portanto fica o lápis. Uau! Nunca mais vou ver este lápis da mesma maneira no meu estojo. Estás a ver? Eu não disse, no ela meu faz estojo de uma volta trabalho. de 360 graus à volta dos objetos. Exatamente. Ai, Ou este lápis, como preferires, ou esta chave. Uma ou esta chave. Eu tenho tendência sempre a gostar do novo, não é? Já filosofei acerca do outro. Como é que funciona? Agora tu escolhes se mantens o lápis ou se vais para a Mantém chave. o lápis, só para ser diferente. Mantém Ok. o lápis. E vamos ao último. Não é o último. Este lápis ou um lápis ou esta flor, uma flor. És tão romântico. A flor. Pois. A flor, por ser um objeto viva, já não está, coitadinha, mas por evocar, para poder, a partir dela, pensarmos na nossa relação com o não humano, o que está vivo à nossa volta. Ecologia. Porquê que arrancamos flores? Claro. É um conceito atenção, de mas tu beleza. estás a escolher a flor em detrimento Do lápis. do lápis, Claro. que representa O humano. O Portanto, humano. Claro. vou escolher. Muito bem. Vamos pensar E para a no não última, humano. só e para para a ter- última, esta flor O não ou humano. um leitor de cartões de cidadão. Vou definitivamente ficar com o não humano. Ok, muito bem. E da caixa de desejos filosóficos deste episódio, o que mais despertou o teu desejo filosófico foi a flor. Muito bem, obrigada, Joana. E a propósito Obrigada. de desejo, aproveito para te convidar. Tu és pensadora do Festival Internacional de Filosofia O Espanto e vamos falar de desejos este ano, como bem sabes, no Festival de Filosofia que vai acontecer entre os dias 25 e 28 de junho. Portanto, esperamos por ti em Cascais. Não Obrigada. quer perder. Obrigada. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece. E os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria do José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi.
e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o princípio da inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Ehrlich. Voltamos na próxima semana.